Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versos 1 a 6. Atos, capítulo 9, versos 1 a 6. E eu quero pensar com os irmãos sobre o tema: qual a sua decisão? Cantamos aqui sobre a volta de Jesus e a Igreja de Cristo anseia por esse momento. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas quem vai para o céu? Quem vai para o céu é quem fez uma escolha. Quem não apenas entendeu a graça que se estende a cada um de nós através de Jesus Cristo, mas que escolheu estar com Deus, escolheu caminhar com Deus aqui, escolheu dizer não às próprias vontades que são contrárias às de Deus e escolheu dizer sim à caminhada com o Senhor. Escolheu viver a partir daqui, a partir do hoje, do agora, com o Deus que é santo e, portanto, escolheu viver uma vida comprometida com a santidade. Então, aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós vamos viver no momento seguinte da nossa vida, é resultado da decisão que nós tomamos hoje. Qual a sua decisão? O texto de Atos, capítulo 9, versos 1 a 6, estamos lendo na Nova Almeida Atualizada, nos diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e, pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, somos tão gratos ao Senhor por termos sido conduzidos a essa compreensão do teu amor que se revela na cruz por nós. Somos tão gratos, Senhor, por termos sido recebidos pelo Senhor. Pedimos ao Senhor, então, que nos ajude a entender essa palavra que agora lemos, para que, entendendo os desafios que cercam nossas vidas, possamos responder positivamente aos apelos do Senhor. E como igreja, não só vivermos para a Tua glória, mas também vivermos para a proclamação do Teu Evangelho de salvação, para que as pessoas que ainda não Te conhecem possam Te conhecer através de nós. Rogamos ao Senhor que fales ao coração daqueles que, estando ao alcance dessa mensagem, dessa palavra nessa noite, e não tendo ainda entregue sua vida, o seu coração ao Senhor, que a Tua palavra seja esclarecida aos seus corações, que as barreiras sejam removidas, e que haja salvação nesta noite. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Qual a sua decisão? Quando Deus nos criou, e Ele, depois de ter criado todas as coisas, todo o ambiente, a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e não é que não tinha nenhuma forma, mas a terra não era habitável, e Deus vai organizando todas as coisas de modo que a terra se tornasse habitável, se tornasse um lugar aprazível, e depois de estar tudo preparado, Deus cria o homem e o coloca nessa terra para que ele pudesse servir a Deus.
Deus poderia ter criado esse homem e imposto a sua vontade a esse homem para que não tivéssemos como desobedecer ao Senhor. Deus poderia ter feito isso. Mas quando Deus nos criou e Ele nos deu a liberdade de escolher, Deus o fez porque Ele nos queria não apenas enfeitando a terra que Ele criou, mas Ele nos queria para comunhão com Ele. E para que tivéssemos comunhão, nós precisaríamos desejar estar com Deus e precisaríamos escolher estar com Deus. Por isso Deus nos deu liberdade, para que nós tivéssemos liberdade e escolhêssemos, tomássemos a decisão de caminhar com Deus e não sem Deus. O homem, no exercício da sua escolha, ele escolheu errado, ele escolheu a própria vontade, não a de Deus, escolheu caminhar longe de Deus, não se submeter a Deus, e então as trevas do pecado, elas tomam conta da humanidade. O homem se distancia de Deus, que é luz, e portanto mergulha nas trevas. Mas o Deus que nos criou, Ele não desiste da sua criação, nem dos seus propósitos. E Deus sempre soube que entre todos aqueles que estavam distantes dEle, haveria alguns, que ouvindo da sua palavra, e sabendo do Deus amoroso, o Deus grandioso, o eterno, e sabendo do amor dEle por nós, que muitos desses escolheriam, decidiriam por Deus. E por isso, geração após geração, a luz do Evangelho de Cristo vem sendo revelada à humanidade. Foi revelada a mim, há quase 37 anos atrás. Foi revelada a você, não sei há quanto tempo. E está sendo revelada hoje a tantas pessoas. O Deus que se revela a nós, Ele espera que nós façamos uma escolha, que nós tomemos uma decisão, a decisão de negar a nossa vontade egoísta, a decisão de negar os caprichos nossos e as seduções desse mundo, e a decidirmos viver segundo a vontade de Deus. Deus se revela, a luz dele vai avançando. Na medida em que uma pessoa crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que então essa pessoa, a habitação do Espírito Santo de Deus passa a ser luz, e então fazemos a luz de Deus brilhar, e a luz de Deus brilhando através de nós, dá àqueles que estão nas trevas, e que convivem conosco, a oportunidade de decidirem por Deus, mas será sempre resultado da decisão de cada um. Então cantamos, Jesus vem, nós queremos a sua vinda, porque Ele virá, Ele buscará os seus, e habitarão com Ele no céu. Mas quem habitará com Deus no céu? Quem tomar a decisão de servir a Deus, de priorizar Deus, de abraçar a sua salvação. Qual a sua decisão? O texto que nós acabamos de ler, ele nos conta sobre a vida de Saulo de Tarso. Saulo, um judeu, educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre do judaísmo daquela época. Saulo, alguém que estava sendo preparado, talvez para ocupar uma cadeira no Sinédrio, uma pessoa muito bem preparada e zelosa pela sua fé. Alguém que tinha um comprometimento com a sua fé, com o Deus do Velho Testamento, com as Escrituras do Velho Testamento, e que zelosamente colocava em prática tudo aquilo que ele acreditava ser a verdade de Deus. Acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Mas o que o texto nos dá conta é de que ele estava errado, tomando decisões erradas, mesmo diante da revelação de Deus. Então, qual a sua decisão? Olhando para a vida de Saulo e a sua experiência, nós podemos encontrar um paralelo, talvez, com algumas situações da nossa vida, ou passada ou presente. Situações em que nós somos confrontados com a verdade de Deus e precisamos tomar uma decisão.
uma decisão por fazer a vontade de Deus, mesmo quando é desconfortável, ou a decisão de abraçarmos o conforto, de continuarmos como estamos, de fazermos aquilo que nos é mais fácil e negarmos a vontade de Deus. Qual a sua decisão? Qual a sua decisão quanto à busca pelo conhecimento de Deus? Os versos 1 e 2 de Atos capítulo 9, nos dizem assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, aqueles que estavam seguindo a Jesus, eram assim chamados, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então vamos entender quem é esse homem que está agora pedindo autorização para ir perseguir os crentes no Senhor Jesus Cristo. Saulo era judeu zeloso. Certamente ele havia ouvido a respeito dos 3 anos de ministério de Jesus. Nós estamos falando de alguém que está abraçando, está comprometido com a fé judaica. E Jesus, durante 3 anos de ministério, ele incomodou profundamente os líderes do judaísmo do seu tempo. Então, certamente, Saulo havia ouvido falar sobre Jesus. Havia ouvido falar que Jesus, no seu ministério, curava pessoas, que ele tinha autoridade sobre os demônios, que ele pregava o arrependimento, o perdão de Deus sem distinção. Não importava se eram mais ou menos religiosos, se estavam ajustados àquilo que a sociedade esperava deles, ou se estavam marginalizados, que pregava a ressurreição dos mortos. Certamente Saulo ouviu a respeito de Jesus, de tudo aquilo que Jesus ensinava e de tudo aquilo que Jesus realizava. Saulo também presenciou e consentiu na morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí, a gente abre um parêntese aqui, porque às vezes a gente canta, aquela música, Jesus veio ao mundo para ser mártir da paz. Não, Jesus não veio ao mundo para ser mártir de coisa nenhuma. Jesus é príncipe da paz. Jesus entregou a vida dele voluntariamente por nós. Então o primeiro mártir do cristianismo é Estevão. Estevão é aquele que é o primeiro a ser preso e ser morto por causa da fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Saulo estava ali, presenciando a morte de Estevão. Ele ouviu Estevão orando, Estevão dizer que estava vendo o céu aberto, Jesus para recebê-lo ali. Ele ouviu o discurso de Estevão falando sobre a esperança que há em Jesus Cristo. Saulo estava tendo testemunhos que deveriam levá-lo a tomar uma decisão por Deus. O ministério de Jesus, sua morte, a fé de Estevão, suas palavras antes da morte, tudo isso deveria ter sido suficiente para que Saulo desejasse conhecer o Evangelho. Tem algo de extraordinário acontecendo. Estão dizendo que esse que faz coisas extraordinárias é o Messias prometido do Velho Testamento. Deveria ter sido suficiente para que Saulo tomasse a decisão de pelo menos buscar um maior conhecimento. Deixa eu olhar isso de perto. Ao invés de eu me acomodar na minha regra religiosa, na minha tradição, naquilo que os meus pais me ensinaram durante tanto tempo, naquilo que é mais confortável para mim, ao invés de acomodar-se a isso, deveria ter buscado maior conhecimento. Mas na hora da decisão, Saulo tomou a decisão errada. Decidiu perseguir e matar os cristãos. Ele pensava, na verdade, estar fazendo a vontade de Deus. Estava sendo fiel à sua religião. Mas, na verdade, se encontrou lutando contra Deus. Versos 4 e 5, o texto diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Acreditando estar fazendo a vontade de Deus, Saulo se encontra lutando contra Deus. Estamos falando sobre campanha de missões mundiais, e existem muitos países hoje nos quais ler a Bíblia é proibido. Então, à semelhança de Saulo, os moradores daquele país, ou daqueles países, a liderança daqueles países, os líderes religiosos daqueles países, perseguem os cristãos, perseguem aqueles que se convertem ao cristianismo, e essas pessoas podem ser presas, podem ser espancadas e podem ser mortas. Mas o extraordinário é que, mesmo com todo esse perigo, as pessoas que amam a Deus arriscam suas vidas pelo conhecimento do Evangelho. Elas ouvem de Jesus, elas creem em Jesus, e elas se arriscam para se reunirem. Eu me lembro do testemunho de um missionário que visitou a igreja perseguida na China, e ele dizia: olha, nós fomos, e aí ficamos parados com o carro estacionado num determinado lugar, e aí o pastor da igreja estava com o telefone, e aí em algum momento chegou a mensagem. Naquele momento tinha sido decidido onde seria a reunião, porque se marca com antecedência, pode ser que o serviço lá secreto descubra onde é, e aí as pessoas serão presas. E aí anunciaram onde era, e eles foram e chegaram próximo de um beco, e aí ficaram parados ali, e aí daqui a pouco entrava uma pessoa, e o missionário dizia: olha, aquele ali é um dos irmãos, aquela ali é uma irmã, e iam entrando assim aos poucos, para uma casa que estava ali, porque se chega todo mundo junto, os vizinhos denunciam. E aí depois disso, eles se reúnem, e ali eles oram em voz baixa, eles não cantam, porque se os vizinhos ouvirem cantando, denunciam e eles são presos. Eles compartilham a palavra, e eles celebram a Deus, eles aprendem, estão correndo o risco de perder a liberdade, de perder a vida, mas estão buscando o conhecimento do Evangelho, porque querem entender qual é a vontade de Deus, querem fazer a vontade de Deus, não querem apenas ser religiosos, eles querem entender e fazer a vontade de Deus, buscam, mesmo com o risco de suas vidas, o conhecimento do Evangelho. A pergunta é: você tem se esforçado por conhecer aquilo que Deus quer para a sua vida? Ou você tem se acomodado em apenas ser um religioso? Não, eu já sou um membro da igreja, ou eu já tenho uma religião, não, a minha família tem uma tradição religiosa, então eu sigo essa tradição. Você tem buscado entender, examinar as Escrituras, buscar o conhecimento de Deus, entender o que Deus tem para a sua vida? Jesus afirma em Mateus capítulo 12, verso 30, quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo: olha, não tem meio termo, ou você busca conhecer e fazer a minha vontade, ou você não faz parte daqueles que caminham comigo. Todos os que não estão comprometidos com Jesus, estão rejeitando sua obra, o seu sacrifício, estão escolhendo a vida de pecado e de desobediência, e portanto se constituem inimigos de Deus. E aí quando a gente fala isso, a pessoa pode pensar assim: não, pastor, mas eu não sou inimigo de Deus. Mas Jesus está sendo claro quando ele diz: olha, ou você se aplica em conhecer a minha vontade, colocá-la em prática, e aí você está dizendo que me ama, que está comigo, que quer caminhar em santidade, quer estar com o Deus que é santo, ou você está escolhendo não estar. Não tem um muro nesse negócio para alguém dizer que está em cima do muro. Ou você está com Jesus, ou você não está com Ele. Tiago 4, verso 17 nos diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a luz de Deus, ela vai se revelando, e ela vai dando oportunidades para que as pessoas possam se decidir por Deus, mas a decisão, ela é individual. Qual tem sido a sua decisão? Você sabe que precisa conhecer e fazer a vontade de Deus,
decide não conhecer a vontade de Deus, decide não mergulhar nessa vontade, decide não se aprofundar. Quando você decide fazer isso, você está decidindo rejeitar o conhecimento. Decidir rejeitar o conhecimento é decidir promover aquilo que não é a vontade de Deus, fechar os olhos para o conhecimento de Deus. Você decide caminhar sem Deus. Você não tem nenhum sentimento de rejeição de Deus. Não, eu não quero brigar com Deus, não quero ser inimigo de Deus. Eu só não quero conhecer e fazer a vontade dele agora. Essa é uma decisão contrária a Deus. Você tem a oportunidade de caminhar com ele e diz: não, eu não quero hoje. Jesus afirmou em João 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu decido não conhecer a verdade, quando eu decido não dedicar tempo ao conhecimento das Escrituras, eu estou decidindo permanecer longe do conhecimento de Deus. Eu estou decidindo continuar vivendo a mentira que conduz a minha vida, e não a verdade que pode me libertar. Entenda, Deus ama você, mas Ele respeita a sua decisão. Se você decide não conhecê-lo, Ele vai respeitar a sua decisão, mas sem conhecê-lo e sem conhecer a sua verdade, não há libertação, não há salvação, não há comunhão com Deus, não há vida no céu. Vem, Senhor Jesus, e Ele vem para buscar os seus. Eu decidi ser dele. Se eu não decidir, Ele respeita a minha decisão. Qual a sua decisão? Qual a sua decisão quanto ao compromisso com o Filho de Deus? Os versos 3 a 6 de Atos capítulo 9, nos dizem assim: mas seguindo ele, Saulo, viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Vejam só, ao conhecimento segue o compromisso. Então você pode escolher não conhecer, não ouvir nada a respeito de Deus. Eu me lembro de uma pessoa que ela dizia para mim assim, não me fale sobre Deus, porque eu já ouvi dizer que quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade. Então, se você não me falar, eu não tenho responsabilidade. Mas a coisa não funciona bem assim, porque se eu não conheço, eu não tenho oportunidade de abraçar a sua salvação. Então, a falta de responsabilidade não me livra da condenação. Eu preciso conhecer. Mas uma vez conhecendo, eu preciso assumir um compromisso. Jesus escolheu a forma mais impactante para confrontar aquele homem que perseguia a sua igreja. Uma luz brilhou, ele fica cego, ele cai do cavalo, ficou cego por 3 dias, durante 3 dias, cego, refletindo sobre aquilo que ele tinha ouvido, e não comeu durante 3 dias, é o que a Bíblia diz. Ele compreendeu que a sua religiosidade o pusera contra Deus. Eu fico imaginando os questionamentos, as coisas passando pela mente de Saulo, 3 dias, cego, e pensando: meu Deus, eu fiz tanta coisa, me esforcei tanto, me dediquei tanto, acreditando que estava agradando a Deus, e na verdade eu estava entristecendo a Deus. E eu me lembro no início da minha caminhada espiritual, lendo o Novo Testamento, o mais importante é o amor, na linguagem de hoje, e eu lia os evangelhos, lia as cartas, e na medida que eu ia lendo e entendendo aquilo que Deus esperava de mim, eu me lembrava de que, como religioso que eu sempre fui desde a minha infância, fazia tantas coisas acreditando que estava alegrando o coração de Deus, e na verdade eu estava na contramão de Deus. E quando
os textos da palavra de Deus me revelavam isso. Eu chorava, eu pedia perdão a Deus, eu agradecia a Deus pela luz do entendimento que tinha me alcançado. E eu imagino Saulo cego, 3 dias, pensando nessas coisas, pensando nas decisões erradas que ele tinha tomado. Ele compreendeu que a religiosidade dele o colocou contra Deus, contra Jesus, compreendeu que pecara contra Deus e, pensando estar fazendo certo, estava fazendo tudo errado. A falta de conhecimento fazia com que ele tivesse zelo de Deus e mesmo assim caminhasse na direção errada. Mas Jesus disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te cumpre fazer. E aqui Saulo é chamado mais uma vez à decisão. Se ele presenciou e tomou conhecimento de tudo que Jesus fez no seu ministério, e mesmo assim ele decidiu não ter o conhecimento, agora Jesus o confronta, e ele agora sabe que está errado, mas precisa novamente tomar uma decisão: fazer ou não fazer a vontade de Deus. Ele agora não é chamado apenas para reconhecer que Jesus é o Messias, é o Salvador. Ele é chamado para tomar uma decisão de servir ou não servir a Jesus. Meus irmãos e amigos, das mais diversas formas, Deus faz com que o homem vá sendo iluminado no seu entendimento, de modo a que ele compreenda que Deus o está buscando, que Deus o quer salvar, que Deus o quer retirar do pecado desse mundo e o trazer para a comunhão com Ele. Então Deus vai dando essas oportunidades. Quantas oportunidades eu tive até tomar a minha decisão? Quantas oportunidades você, crente em Jesus Cristo, membro dessa igreja, quantas oportunidades você teve até tomar a decisão de entregar a vida a Jesus? Quantas oportunidades você, que ouve a palavra nessa noite e que ainda não confessou Jesus como Salvador, quantas oportunidades Deus já deu a você? Então Deus dá as oportunidades. Para o profeta Isaías, Deus dá a ele uma visão. Ele que confiava tanto no rei Uzias e no equilíbrio econômico do povo de Israel, quando o rei morre e começam os rumores de guerra, ele vai ao templo, e talvez pela primeira vez na sua vida, ele vai buscar a Deus com sinceridade, e Deus se revela a ele, dá a ele uma visão, e então, confrontado, ele decide consagrar a vida a Deus. Saulo ficou cego, e foi confrontado por Jesus. O ladrão na cruz, diante do Cristo sendo crucificado, ele é confrontado com as palavras de Jesus, com a postura de Jesus na cruz, e ele tem a oportunidade de decidir por Jesus. Saulo, agora chamado Paulo, na sua viagem missionária, é preso, levado ao cárcere, e no cárcere ele ora e ele canta louvores a Deus. E então Deus promove ali um terremoto naquele cárcere, e aquele terremoto é a ferramenta de Deus para confrontar o carcereiro, que toma a decisão por Jesus Cristo, ele e a sua família. Coisas extraordinárias, mas nem todos vivem essas coisas extraordinárias. Alguns são impactados por uma pregação. Eu tinha 18 anos de idade, quando ouvi o pastor Celso Martinez, pastor da 2ª Igreja Batista de Barra do Piraí, estado do Rio, pregando o Evangelho num congresso de jovens, e aquilo entrou no meu coração, e naquele dia eu fui confrontado e tomei a decisão por Jesus. Outros ouvimos que às vezes encontram um folheto caído na rua, lê o folheto e aquilo impacta a sua vida. Conheço tantas pessoas que tomaram a decisão por Cristo em casa, lendo um folheto sozinhos. Pastor Gerson Januário foi pastor durante mais de 40 anos em Barra Mansa, e ele disse que aceitou a Jesus na porta da casa dele, ouvindo um hino que estava sendo tocado numa igreja.
Deus confronta cada um de nós de uma forma diferente, mas a todos nós dá a oportunidade de decidirmos por Ele, decidirmos pela salvação. De alguma forma o conhecimento chega, e na medida que o conhecimento chega, as pessoas precisam tomar uma decisão. Você está aqui nessa noite, você está ao alcance dessa palavra nessa noite, não é à toa, não é por acaso. Deus dá a oportunidade para que você ouça a palavra e tome uma decisão. Qual a sua decisão? Qual a decisão que você vai tomar diante da palavra que você está ouvindo nessa noite? Deus tem um propósito para a sua vida, mas Ele só vai cumprir esse propósito se você decidir caminhar com Ele. É preciso decidir, é preciso que você saiba, primeiro, que só em Jesus há salvação. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém será salvo por ser bonzinho, por ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. Ninguém será salvo por fazer boas obras, por visitar pessoas no hospital, por dar cesta básica para alguém que esteja passando necessidade. Todas essas coisas são boas, mas nenhuma delas tem poder para apagar os nossos pecados. Somente em Jesus Cristo temos salvação. Você também precisa saber que Ele é o único caminho para Deus. João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a Deus por outro caminho qualquer que seja. Pastor, mas aquela pessoa que não ouviu, está lá naquele país que ainda não foi alcançado pelo Evangelho. A Bíblia diz que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Se incomoda o meu coração saber que tem pessoas que estão vivendo e que vão morrer sem ouvir do Evangelho e que não terão oportunidade de salvação. Isso precisa me incomodar ao ponto de eu investir em missões, ou indo aos campos, se Deus assim me chamar, ou investindo para sustentar aqueles que vão, porque não há outro caminho para Deus senão Jesus Cristo. Você também precisa saber que Ele deu a vida por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos oportunidade de salvação, porque Jesus morreu a morte que era minha e sua. Nós somos pecadores, nós merecemos a morte. Jesus, o todo santo, o sem pecado, entregou a vida no meu lugar e no seu lugar. Foi por causa da morte dele que eu tive a oportunidade de salvação. Por causa da morte dele que você tem oportunidade de salvação. Por fim, você precisa saber que salvação implica em obediência à vontade de Deus. João 15, verso 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, salvação não é apenas uma expressão verbal de creio em Jesus. Essa confissão verbal, ela precisa expressar um compromisso do coração, uma disposição em servir a esse Deus, em viver com o Deus Santo e, portanto, viver de forma santa. A salvação não será concedida a alguém que não a valorize, alguém que não entenda o preço que ela custou para que chegasse a nós gratuitamente. Qual a sua decisão? Aceitá-lo ou rejeitá-lo? Se tornar amigo de Deus ou continuar inimigo de Deus? Ser salvo ou continuar perdido e em condenação? O Evangelho exige decisão. Ainda quando alguém diz, olha, eu não quero decidir hoje. Já ouviu? Você prega o Evangelho para a pessoa, explica para ela tudo direitinho, você entendeu, eu entendi, você quer aceitar Jesus? Não, olha, hoje não. O que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo, olha, eu entendi que Deus salva,
Eu entendi que Ele é santo e que Ele espera que eu abrace a sua santidade para ir com Ele para o céu. E eu acho que isso é legal, mas eu ainda quero aproveitar um pouquinho do pecado. Eu já entendi que o meu pecado ofende a Deus, que o meu pecado entristece a Deus, mas eu quero continuar pecando um pouquinho mais. Então, talvez semana que vem, eu já sei que esse é o caminho, já entendi, a igreja está certa, a Bíblia está certa, Deus está certo, eu estou errado, mas eu quero esperar um pouquinho mais. É essa a decisão. Quando a pessoa diz, hoje não, vamos esperar um pouco mais. Eu não quero decidir hoje. Quando alguém diz, eu não quero decidir hoje, na verdade está decidindo continuar longe de Deus. Para Deus não há meio termo. Mateus 12, verso 30, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou eu estou com Deus, ou eu estou contra Deus. Ou eu estou abraçando a obra de salvação de Deus que me alcança e através de mim alcança o outro, ou eu estou rejeitando essa obra de Deus que nem alcança os outros através de mim e nem alcança a mim. Saulo decidiu viver segundo Cristo. Ele decidiu abraçar e entregar a sua vida completamente, e aí de perseguidor da igreja, ele passa agora a ser um entusiasta na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e passa a ser perseguido, por causa da sua fé em Jesus Cristo. E mais tarde, quando ele escreve à igreja de Corinto, uma das igrejas que ele fundou nas suas viagens missionárias, na segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele está falando sobre algo que pode acontecer na vida dos seus ouvintes. Ele está falando sobre algo que pode acontecer na sua vida nessa noite. Mas primeiro, ele estava falando sobre algo que aconteceu com ele. Eu criei em Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu o recebi na minha vida, eu estou nele e ele está em mim, e quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, o que pertencia à minha vida antes já passou, eu vivo agora pelo novo, eu vivo por aquilo que a palavra de Deus me revelou, por aquilo que Deus tem para mim. É esse o convite de Deus para a sua vida, um convite a abraçar a fé em Jesus Cristo, o conhecimento de Deus e caminhar com Deus, viver com o Deus Santo e permitir que Ele conduza a sua vida num processo contínuo de santificação. Mas para que Ele faça isso, você precisa decidir. Você precisa decidir colocar a vontade de Deus em prática e rejeitar a sua. Você precisa decidir agradar a Deus, ainda que para isso você desagrade a tantas pessoas. Você precisa decidir abrir mão do controle da sua vida, para que Deus determine em que direção você vai caminhar. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, porque dentro de nós há um desejo de sermos donos do nosso próprio nariz, a tentação de sermos como Deus, de estabelecermos as regras. Só que essa decisão nos leva para longe de Deus, nos leva para a perdição. Você pode escolher continuar longe de Deus, ou pode decidir nessa noite entregar a vida a Jesus e dizer: Senhor, não mais a minha vontade, a partir de agora a tua vontade, para que então se cumpra em mim tudo aquilo que o Senhor tem preparado, e então eu seja feliz na medida que o Senhor planejou para mim. Você deseja isso? Você precisa decidir. Eu quero convidar a igreja a fecharmos nossos olhos e a orarmos. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, eu não conheço o coração das pessoas, então talvez nós tenhamos aqui entre nós alguém que entrou aqui sem ter ainda tomado uma decisão, sem ter ainda confessado Jesus como Salvador, e precisa tomar essa decisão. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que já sejam até membros de igreja, talvez membros dessa igreja, Igreja Batista no Granbury,
mas que ao ouvir essa palavra e olhando com sinceridade para dentro de si, reconhece: olha, eu tenho sido religioso, mas Jesus não tem reinado sobre a minha vida. E se for assim, então ainda não há salvação. Não dá para a gente enganar Deus. A gente precisa ser sincero, porque o que está em jogo é a vida eterna. É tempo de tomar a decisão de entregar a vida a Jesus. Então eu convido a igreja a orar nesse momento, porque esse momento é um momento de batalha espiritual. O Espírito Santo de Deus toca nos corações, mas há uma batalha espiritual. Aquele que ainda não tem Cristo como Salvador precisa render o seu coração. Então você que ouviu essa palavra e que olha para dentro de você e diz assim: olha, Jesus ainda não reina aqui. Eu até sou religioso, eu até acho que as palavras de Jesus são verdade. Eu até tenho orado algumas vezes para que Ele me abençoe, mas eu não tenho servido a Ele, Ele não é Senhor da minha vida. Mas nessa noite eu entendi e eu quero que isso aconteça, eu quero ser salvo. Se você entende isso e deseja tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus, eu quero convidar você a orar comigo. Uma oração que precisa ser sua, não minha. Para Deus, não para mim. Uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Você deseja entregar sua vida a Jesus? Então ore assim: Senhor Deus, obrigado por ter me trazido a esse lugar nessa noite. Obrigado por ter me permitido ouvir a exposição da Tua palavra e a entender o Teu amor e o Teu convite à salvação. Obrigado porque nessa noite eu pude entender que o Senhor me ama e que o Senhor tem um plano para mim e que o Senhor espera apenas que eu tome a decisão de render a minha vida e o meu coração ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu creio que Ele derramou o seu sangue para que eu pudesse ter o perdão dos meus pecados. E agora eu quero confessá-lo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero que as Tuas promessas se cumpram em mim. Eu tomo a decisão nesse momento de render a minha vida ao Senhor, colocar a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor me conduza, e me conduza em segurança, em alegria, em paz, para que a minha vida esteja segura nas Tuas mãos agora e para sempre. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e peço ao Senhor que opere o milagre em mim, em nome de Jesus, amém. A igreja continua orando, e eu quero estender a você essa oportunidade. Se você fez essa oração, se você de fato deseja a salvação, decidiu seguir a Deus e permitir que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, Deus não planejou essa caminhada para ela ser feita sozinha. Ele planejou essa caminhada para ser feita em família, família espiritual, a igreja de Cristo. Então eu gostaria de conhecer você, se você fez essa oração, entregou sua vida a Jesus, para que eu pudesse me alegrar com você e caminhar com você. Você orou e entregou sua vida a Jesus? Então levante a sua mão onde você está. Alguém nessa noite que fez essa oração, que deseja esse milagre? Alguém? Talvez aqui no salão de culto, talvez em casa, talvez assistindo a transmissão desse culto. Não importa onde você está, se você tomou a decisão, se você fez a oração, nós queremos caminhar com você. Então, se você está aqui, não fique com vergonha. Todos nós que estamos servindo a Jesus, em algum momento da nossa vida, tomamos essa decisão. Erguemos a nossa mão e dissemos: somos de Jesus. Aleluia. Então, se você está aqui, não retenha
Você pode pensar assim: eu vou para casa, eu já desejei no meu coração servir a Deus. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida muda não pelos desejos que nós temos, a nossa vida muda pelas decisões que tomamos. Você precisa decidir caminhar com Cristo, e quando fazemos essa decisão de forma pública, nós nos comprometemos com a igreja, e isso fortalece a nossa caminhada. Alguém que queira levantar a sua mão nesse momento e dizer: a partir de hoje, pastor, eu quero caminhar, eu quero ajuda, eu quero caminhar com Cristo, eu quero crescer com Ele. Nós não vamos insistir nesse apelo, até porque não pode ser por constrangimento, precisa ser por gratidão, saber o que Cristo fez por nós, e como gratidão rendermos nossa vida a Ele. Então o meu desejo é de que todos os que estão aqui presentes já tenham tomado essa decisão. Cristo já habita em seus corações, e então a decisão que temos que tomar agora é de aprofundarmos nosso conhecimento na palavra de Deus, entendermos o que Deus espera de nós, para que aquilo que já nos alcançou, já nos transformou, através de nós, alcance outros para a glória do nosso Deus. O meu desejo, a minha oração